Olá, tudo bem com todos? E a família, tudo em paz? Acredito que sim. Vamos hoje iniciar mais um episódio do nosso podcast, o Pode Cadu. Pode ou não pode? Aí você vai me perguntar e eu vou perguntar aqui para o nosso convidado de hoje com muita alegria no coração, com muita paz. Quero que você participe conosco do nosso podcast, o Pode Cadu. Pode ou não pode? E hoje eu vou entrevistar mais um convidado especial, especialíssimo. Vou apresentá-lo e já vou dizer o nome dessa figura que está aqui ao meu lado. Ele é empresário, casado há 15 anos e tem um filhão abençoado. Formado em administração de empresas pela Unifor, tem pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Começou a vida profissional no ano de 1999 em empresa familiar, onde trabalhou por 16 anos. Posteriormente, atuou como corretor de imóveis e gerente em uma indústria de importação e exportação de ferramentas. Já em 2018, até os dias atuais, se tornou sócio e diretor comercial da renomada Arte Piso Conceito, empresa do ramo da construção civil que oferece serviços e materiais de altíssima qualidade. Eu estou falando do meu irmão e amigo Sávio Pita. Ele é sócio de outro grande amigo, o Paulo Pepino, fundador do grupo Arte Piso, há mais de 40 anos no mercado. Portanto, Sávio, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui e fique à vontade para responder as perguntas, para apresentar aí as suas ideias. É um prazer, meu irmão, e alegria no coração enorme para conversar com você. Que é isso, Cadu. Eu que estou aqui agradecendo ao convite, fiquei lisonjeado. Pela primeira vez fui convidado para um podcast, para um bate-papo. Estou fazendo aqui com muito carinho, um pouco nervoso, mas com muito carinho. Obrigado pela apresentação. Realmente, o que você falou aí é ipsilitris do que realmente eu sou. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito agradável. Certeza, e a gente agradece também a presença aqui do Sávio, ele que é super atarefado. Eu vou lá na loja dele, ele tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra e tá doando aqui esse tempo pra gente, pra você também que faz conosco o Pode Cadu, pode ou não pode? Eu vou já perguntar pra ele. Sabe, inicialmente eu quero fazer algumas perguntas pra você sobre a família, sobre a fé, e aí a gente vai avançando em outros temas, tá certo? Como você equilibra as demandas do seu negócio com as responsabilidades familiares, especialmente considerando que você é casado há 15 anos com a Dânia Pepino e tem um filhão, Cadu, meu xará, inclusive. Verdade. Cadu, como é que você faz esse equilíbrio e quais estratégias você utiliza para garantir este bom equilíbrio entre trabalho e vida familiar? Que bom, Cadu, isso mesmo. Sou casado há 15 anos, conheci minha esposa já há um bom tempo. Tenho um filho chamado Cadu, coincidentemente, mas é Cadu mesmo, C-A-D-U, não é Carlos Eduardo. Não é apelido, não é carinhoso, é carinhoso, nome mesmo. Escolhido pela Dânia, tá? Realmente eu sou uma pessoa, sou um católico, venho de famílias católicas desde muito tempo. Meu pai e minha mãe muito atuantes, muito frequentadores da igreja, pessoas muito bondosas, e tive eu puxei essa veia dos meus pais, né? Em segundo lugar, como você falou, a questão do trabalho, eu acho que o trabalho dignifica um homem, né? Então eu trago isso também desde o meu pai também é um empresário, minha mãe servidora pública federal, hoje aposentada, mas também trabalhou muito, e eu trago isso para mim como um mantra, essa questão do trabalho. Então eu sou uma pessoa que sou muito dedicada, considero que tem um ritmo de trabalho considerável, mas também não faço isso como como é que eu posso dizer? Uma questão de ser somente trabalho. A gente tem que saber mesclar, o equilíbrio, né? Na vida é o equilíbrio. Então, eu gosto de chegar cedo na loja, eu amo o que eu faço, eu realmente trabalho hoje na parte comercial e administrativa da loja, um braço do grupo, que surgiu, como você falou, o grupo tem 41 anos, fez agora, a Arte Piso Conceito vai fazer 6. Né? Então, de 6 anos para cá, eu estou nesse projeto, nesse desafio, gosto muito de trabalhar. É uma empresa familiar, né? Eu tenho 3 sócios na empresa, 2 sócios na empresa, sou eu, o Dr. Paulo e o Marcelo Brasil, que é outro sócio meu, com a minha esposa fazendo a parte financeira da empresa. Então, mesmo tendo essa convivência familiar dentro da empresa,
eu gosto de conciliar muito em que sentido? Trabalho no momento de trabalho, família no momento de família. Então, costumo não levar o trabalho para dentro de casa e costumo não levar a família para dentro do trabalho. Esse equilíbrio é muito importante, porque se você começa a confundir as coisas, em algum momento um dos dois vai dar errado, né? Então, a gente tenta fazer muito isso para poder distinguir cada qual no seu momento. Então, tento fazer isso realmente nos momentos de horário de trabalho, estou lá presente, tentando fazer atendimento ao cliente, aos profissionais, da melhor forma possível, mas quando eu saio da empresa, eu tento me desligar para dar lugar tanto para minha família como para meus amigos. Sou uma pessoa que gosta muito de amizade, conheço muita gente e sempre estou tentando desconfiliar. Saio do trabalho, é outro tipo de vida. Maravilha, excelente. Salve acabou de se apresentar e eu sei, sabe, que você vai deixar seu filho no colégio às vezes, vai buscar, ter essa dedicação à família. E é um exemplo, né? É um exemplo, você saber, né, conciliar, né? Separar, como você falou, claro, o tempo para a família e o tempo para o trabalho, para que tudo caminhe bem. Equilíbrio, sempre. Que bom que você consegue fazer isso. Amém. Maravilha. Como sua experiência de trabalho em uma empresa familiar por 16 anos influencia os valores e a cultura que você usa para a sua própria empresa, especialmente em relação ao papel da família no ambiente familiar, no ambiente empresarial? Como eu disse, o Grupo Artepiso também é uma empresa familiar, né? E eu já venho de uma base de empresa familiar, né? Em 99, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar numa indústria que era do meu pai e trabalhei bem por esses... Indústria de quê? Era uma indústria de tinta. Era uma indústria de tinta que ficava sediada lá em Itaitinga. Ok. E aí eu trabalhava na parte de produção, tá? Eu era 100% interno. Então, nesse período que eu trabalhei, tanto com meu pai como com meu irmão, foi um período muito agradável. É um período que ensina muita coisa pra gente. São desafios diferentes se você trabalha numa empresa que não é familiar, né? Você, como tudo na vida, tem seu ponto positivo e negativo, né? Por mais que você diga que você consegue separar esses momentos familiares e empresariais, em algum momento isso dá uma estremecida. Não tem como você ter alguns argumentos empresariais, profissionais dentro da empresa, às 17 horas de uma sexta-feira, e quando for às 19 você está tomando um café em casa, jantando, como se nada tivesse acontecido. Então, se você souber conseguir separar bem, é um ponto muito positivo. Caso contrário, você se prejudica, tanto no trabalho como na empresa. No trabalho como na questão familiar. Até por isso, quando foi mais ou menos, eu já estava trabalhando por volta já de uns 5 ou 6 anos, uns 4 ou 5 anos na empresa, eu saí para fazer um estágio, na época de faculdade. Eu passei um ano estagiando no Porto, trabalhei na Companhia Docas durante exatamente um ano, justamente para poder sair desse ambiente 100% familiar e conhecer como é que é um ambiente empresarial, onde realmente você tem chefe, você cumpre, você faz, conforme manda o figurino, né, da disciplina, né? Então eu passei um ano trabalhando na Companhia Docas, eu não coloquei aí recebendo ordens, sem ser familiar. Ordens, sem ser familiar, exatamente. Na época da empresa familiar, eu nunca fui chefe, nunca fui patrão, eu sempre era... Meu pai e meu irmão realmente davam as cartas na empresa. Logicamente, a gente conversava muito, mas enfim. Então, é realmente um desafio, né? Para mim foi muito bom, porque como agora eu também estou em outra empresa familiar, sendo que não por parte mesmo minha, de sangue, a Artepiso é do Dr. Paulo, que é meu sogro. Então, eu acho que isso foi muito bom, o ensinamento do que eu tive nesse período da própria empresa familiar, da minha família, para uma outra empresa familiar. Então, eu pego muitos ensinamentos daquela minha época para hoje, para aí sim, hoje eu considero que eu tenho um ambiente, tanto do trabalho, dentro da empresa, como na família, realmente muito bom. Eu me dou muito bem com todo mundo da empresa, muito bem com o Dr. Paulo, com a Dona Cláudia, que é minha sogra, com a minha esposa, com a minha cunhada também, que trabalha lá. Então, a gente tem um convívio familiar muito agradável. Pelo menos pela minha parte, né? Excelente, excelente. Eu sei que, como você falou aí, Sávio, que vários familiares, principalmente ligados à sua esposa e hoje sua família também, quando a gente casa com a família toda. Isso. Desse jeito que funciona. Então, vários familiares atuam dentro do Grupo Artepiso, que é um grupo maior. E lá dentro do Grupo Artepiso tem a Artepiso Conceito, da qual você é sócio. Você já respondeu, mas eu vou pedir aqui mais detalhes. Como é o seu relacionamento com seus familiares no ambiente de trabalho e como é
O seu sogro, Paulo Pipino, o líder do grupo, é gente boa? Ele trata bem? Rapaz, falar do Dr. Paulo é fácil. Muita gente conhece o Dr. Paulo. Ele é realmente um empresário de muito destaque na cidade, porque ele já vem de muito tempo, né? Então, eu, graças a Deus, além de tê-lo como um segundo pai, e a minha sogra como uma segunda mãe, eu digo isso para quem quer ouvir, para eles, porque realmente em momentos muito difíceis da minha vida, foram eles também que me deram a mão, me ajudaram bastante. E fora isso, são duas pessoas ímpar, tá? São duas pessoas que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho muita consideração. Trabalhar com o Dr. Paulo, para mim, é muito tranquilo, tá? Ele realmente é o dono, ele é o gestor master da empresa, ele que é o sócio proprietário, ele tem essa empresa dele, que é a Arte Piso, que atua nesse segmento já há muitos anos. Então, dentro do mercado da construção, de inovação, da construção e montagem de inovação, ele é muito conhecido na cidade mesmo. E aí, por sorte, surgiu essa questão da segunda empresa, de um grupo, um braço do grupo, que é a Arte Piso Conceito. Quando a gente levou a ideia para ele, eu e meu sócio, nós levamos a ideia para ele. Um dos meus questionamentos era justamente se ele queria usar o nome Arte Piso, porque seria uma outra empresa que a gente poderia colocar em xeque, talvez o nome Arte Piso, vai que não dá certo, vai que dá certo. Então, quando ele comprou a ideia do grupo da Arte Piso Conceito e ele falou que queria que usasse o nome Arte Piso, para mim foi um alívio, como é que eu posso dizer? Ele deu muita credibilidade. Ele passou para mim a confiança, coisa que eu duvidei não é que eu duvidei, mas eu fiquei tipo assim, será que realmente é o braço? Vamos colocar uma empresa do segmento, mas com um nome próximo da Arte Piso? E ele na mesma hora de prontidão, não, vamos usar o nome do grupo, usar o nome Arte Piso, que é um nome que de qualquer maneira abre portas para o mercado, abre portas para as construtoras, entendeu? Então, isso daí foi uma bênção que Deus colocou no meu colo. E trabalhar com o Dr. Paulo é muito bom, é um homem muito sábio, é um homem muito experiente, é um homem que viveu muito, sabe de muita coisa. Eu, em sua grande maioria, tento ouvi-lo e pouquíssimas vezes eu tento provar para ele alguma coisa de pensamento diferente. A gente se dá muito bem no trabalho, sem problema nenhum, e graças a Deus as coisas estão indo bem. Eu só tenho muito a agradecer de ter tido a oportunidade, de poder ter entrado no grupo. Excelente, e eu sou testemunho disso aqui que ele está falando, que de um tempo para cá eu tenho frequentado a Arte Piso lá e a gente vê esse relacionamento bem amigável, bem harmonioso. Inclusive, eu queria que ele viesse no meu lugar. Você falou. Você que é melhor você do que eu. Foi escalado. Queria que ele fosse, os cabelos brancos dele dá mais experiência com um bate-papo desse. Eu ainda sou novo, tenho muito que aprender. E o Paulo Pipino é uma pessoa muito experiente, sabe? A gente conversa com eles e a gente percebe toda aquela tranquilidade, né? Ele é pioneiro de muitas coisas, né? Não sei se a gente vai tocar nesse assunto, mas essa questão de muitas coisas que a Arte Piso trouxe para o mercado, realmente ela foi pioneira. A Arte Piso ela é uma montadora, ela não é da parte de construção civil pesada. A Arte Piso, a especialidade dela são instalações de piso vinílicos, de carpetes e tal. Então o Dr. Paulo foi a empresa pioneira, por exemplo, que trouxe o drywall para o estado de Ceará. Quando que ninguém sabia o que era drywall para o estado de Ceará, foi ele, o pioneirismo dele, que trouxe. Tudo bem que o drywall não era uma novidade quando ele trouxe, mas para o nosso estado, a nível mundial, por assim dizer, mas para o nosso estado ele foi a pessoa que apostou, que trouxe. Então é um pequeno exemplo que realmente ele sempre tenta estar trazendo coisas para o mercado que são desafiadoras. E também a parte do steel frame, que está lá com o Carlos Júnior, que também é da equipe, também inovando, né, nessa área. O Carlos Júnior também, que é outro diretor da empresa, ele é engenheiro, e ele que também, desde muitos anos, já tem trazer, né, o steel frame, que oficialmente é o Light Steel Frame, sistema construtivo rápido, limpo, americano, e nós estamos também já com algumas obras aqui no Ceará e até fora de steel frame, a nossa loja mesmo, a nossa sede atual e a ampliação da loja que nós estamos fazendo hoje, nesse exato momento, ela tem boa parte de sua estrutura, o steel frame. Excelente, excelente. Sávio, levando um pouquinho do que você falou do ambiente de trabalho e o aprendizado no ambiente de trabalho que você leva para a sua família. O que é que você tem assim, de positivo para nos relatar? O que você vivencia no trabalho e você aplica lá no seu ambiente familiar com a sua esposa, com o seu filho, Cadu? Eita, que pergunta. Olha, como eu disse, a minha esposa faz a parte financeira da empresa, que eu toco lá, né? Então eu tenho um convívio com ela
praticamente 24 horas, né? Quando a gente resolveu colocar a empresa, a gente teve uma conversa, né, séria, por assim dizer, e que sentido? Disse, olha, a gente nunca trabalhou junto, vai ser a primeira vez, então vamos colocar alguns pontos, algumas coisas importantes para a gente realmente saber dividir, até pela questão do casamento, porque o casamento dentro da família é um ponto que a família, como a gente falou, é geral, né? Sogro, pai, mãe, cunhado, mas a esposa é diferente, né? Então, ela que dorme com você todo dia. Ela que dorme comigo todo dia, ela aguenta, e meu filho aguenta as minhas insanidades. Então, a gente conversa muito sobre isso, para poder não ter nenhum perigo de nenhuma coisa que vá afetar o nosso casamento, né? Então, como eu disse, eu sou há 15 anos casados, tenho somente um filho, não pretendemos ter o segundo, então o nosso seio familiar é um seio pequeno, né? Mas ele é um seio muito unido. Eu me dou muito bem com minha esposa, graças a Deus, me dou muito bem com meu filho, ela também está muito bem comigo, e a gente teve uma conversa no início justamente para poder isso não afetar, porque são escolhas, na vida são escolhas. Se um dia isso afetasse, eu tinha que escolher ou a questão profissional ou a questão do casamento, né? Então, graças a Deus, estamos sabendo conviver isso. Realmente, quando a gente chega em casa, a gente não fala de trabalho. Raríssimas vezes eu preciso perguntar alguma coisa para ela. Até eu, às vezes, chego e pergunto uma coisa fora do horário, ela sabe, segunda-feira a gente conversa, né? Mas são casos muito pontuais, mas pretendo também e vice-versa, né? Porque eu acho que o casamento é o alicerce para tudo na vida, né? Então, você tendo um bom casamento, você consegue ter uma criação diferente para o seu filho, você consegue ter um dia agradável de manhã para ir trabalhar. Eu amo o que eu faço, adoro ir trabalhar, adoro vender, adoro administrar, mas também gosto muito dos meus momentos de lazer com minha família, com meus amigos. Então, a gente tem que saber dividir isso, porque se você não sabe dividir, você começa a ter uma vida muito entrelaçada de problemas, desafios, felicidades, e você não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, tem que saber. Então, tive uma conversa com ela, realmente, conversa muito boa, para poder dizer assim, olha, a partir de agora a nossa vida vai pegar um outro sentido, outro rumo, e a gente precisa saber dividir. E ela prontamente também é uma pessoa também muito boa, ela é dentista de profissão, e depois, quando ela resolveu sair da questão da profissão dela, da odontóloga, ela foi também se profissionalizar, ela fez o mesmo curso que eu fiz, ela também tem uma pós-graduação em gestão empresarial pela FGV, fez 3 ou 4 anos depois de mim, já que eu dei uma incentivada para ela ir atrás, para ela poder sair, entrar no mercado empresarial, né? Mas até agora, graças a Deus, está tudo indo bem. Parabéns, muito bom. Aí o seu exemplo aí familiar. Vamos entrar agora num momento, a gente vai falar sobre fé. Certo. O que a fé representa para você, para sua família. E eu lhe pergunto, além de influenciar suas decisões empresariais, de que forma os princípios e ensinamentos da sua fé cristã, você falou que é cristão católico, de que forma a sua fé cristã no dia a dia da sua empresa, ela age promovendo um ambiente de trabalho mais acolhedor e ético junto com os seus colaboradores? Enfim, como eu disse, sou católico, vivo numa família católica, confesso que não sou praticante, tá? Tenho minha fé, converso com Deus quase que diariamente, mas no meu cantinho, mas não sou aquele católico de ir para a igreja com frequência, for nos momentos, às vezes até me arrependo que deveria ir mais, mas eu sou uma pessoa muito temente a Deus, tanto eu como a minha esposa somos temente a Deus, acreditamos, fazemos relações juntos de vez em quando, tentamos passar isso pro Cadu inclusive está fazendo a primeira Eucaristia agora na escola. Olha aí, maravilha. E eu acho que Deus, para cada um, eu acredito que cada um tem seu Deus. Eu não julgo cada um tem seu Deus diferente. Eu acho que cada um tem que ter o seu. Esse Deus, ele lhe dá forças. Eu fico com muita pena, por assim dizer, quando eu conheço alguém que ela diz que não acredita em nada. Eu acho que a pessoa que não tem fé é uma pessoa que ela não tem nenhum motivo para ser alguma pessoa melhor, uma pessoa que é uma pessoa abstrata, né? Que não é o meu caso. Eu tenho muita fé, eu peço muita coisa a Deus para me iluminar de alguma forma. Mas hoje eu sou uma pessoa de muito mais agradecimento, Cadu, do que de pedir. Eu tenho saúde, a minha família tem saúde, eu tenho um trabalho numa empresa que, graças a Deus, está indo bem. Tenho um filho com saúde, que depois que você tem filho, a chave vira. Então, eu sou uma pessoa de muita fé. E quando você tem Deus no seu coração, na sua mente, se você consegue, como é que eu posso dizer, ir nos seus desígnios,
você está indo num caminho bom. Não vou dizer que seja o caminho melhor do que qualquer outra pessoa, a depender da religião de cada um. Mas quando você tem um Deus, que você tem uma fé, que você consegue mirar nisso, você está no caminho certo. Você não desvia para alguma coisa. O certo e o errado, infelizmente hoje em dia, ele está muito subjetivo. Na minha opinião, não. Acho que o certo é muito fácil você entender o que é certo e o que é errado, né? Então, quando você sabe toda atitude que você faz diariamente, você sabe o que é certo e o que é errado, né? Você sabe o que deve fazer e não deve fazer. Quando você tem esse desvio, essa fé cristã ou qualquer outro tipo de religião dentro do seu coração, dentro da sua mente, eu acho que você torna a sua vida mais fácil. Entendeu? E o respeito à religião e respeito à fé de cada uma, de cada pessoa. Até os ateus, eles merecem respeito, lógico. Eu, no caso, às vezes muitos ateus agem corretamente. Total. Mas eu acho que a fé é uma coisa importante pro homem, né? Pra gente tentar ter uma vida melhor. Muitos ateus às vezes dizem que são ateus, mas nem são, né? Não são, exatamente. Né? Maravilha, sabe? Excelente. E os seus momentos com Deus, você falou que tem os seus momentos com Deus ali no seu local, no seu canto, orações com a família, que você disse que faz, orações com a sua esposa, seu filho, com a família. Você procura transmitir de alguma forma para os colaboradores lá da Arte Piso, fala alguns exemplos, quando a pessoa está lá assim meio de cabeça baixa, você chega, conversa, como é que são esses relacionamentos com os colaboradores lá, no que diz respeito à fé, estimulá-los a ter essa fé que você tem? Apesar de eu fazer essa gestão na empresa, né, eu sou uma pessoa que sou muito calado para assuntos pessoais com os funcionários, tá? Eu assumo, não sei se isso é um defeito, se é uma qualidade. Eu não sou muito de entrar na vida dos funcionários, eu sou muito mais de dizer que estou pronto para ajudá-los em algum momento que eles precisam. Entendi. Eu vejo que a Arte Piso, lá, os colaboradores da empresa, são pessoas de muita fé. Tem muitos católicos, muitos evangélicos, então, em todos os encontros da empresa, tanto profissional como encontros de Natal, encontros de festas de aniversário da empresa, alguma coisa, sempre a gente percebe que tem um grupo com muita fé, muitos católicos, muitos evangélicos que rezam, que pedem a Deus, que agradecem. Esse ambiente familiar que a Arte Piso traz na direção da empresa, ela é replicada nos seus funcionários. Então, você vê muitas pessoas que trabalham, que constituíram famílias lá dentro, outras se conheceram lá dentro, outros irmãos uns vão chamando as outras pessoas para trabalharem. E eles são pessoas realmente que você vê, não são pessoas de fé, são pessoas muito religiosas, que gostam, que fazem questão, que trazem ensinamentos da religião para o seu trabalho do dia a dia. Você consegue perceber isso. Eu não sou uma pessoa que converso muito sobre isso, né? Mas eu percebo isso na empresa, tá? Percebo muito a parte deles dentro da empresa. Mas eu, particularmente, não sou pessoa que chega, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. Participo dos momentos da empresa, mas nessas horas eu fico mais calado. Sou uma pessoa mais, nesse caso, sou mais introspectivo. Entendi. Excelente. A gente vai agora, sabe, caminhar para uma outra etapa do podcast, do Podcadu. Já a gente vai chegar na parte do pode ou não pode. E agora eu quero conversar com você sobre negócios, sobre o empreendedorismo, você como grande empreendedor, junto com toda a equipe. A gente vai entrar agora nessa parte do podcast. Você tem trajetória diversificada na área profissional, passando por diferentes setores. Como essas experiências distintas contribuíram para a sua abordagem atual na Arte Piso Conceito? Isso. Conforme você falou no início do programa, a minha formação é de administração. Depois eu fiz as minhas pós, tudo na questão da gestão. É uma coisa muito ampla. Nunca na minha vida profissional eu tive um contato comercial tão forte como eu tenho agora. E tudo isso eu agradeço no período que eu saí da empresa familiar, eu trabalhei como corretor de imóvel. Foi uma experiência fantástica, muito boa. Fui para cima para poder tentar fazer essa questão, fazia gestão, mas também fazia vendas, então me ajudou muito nessa questão. Então, dentro do grupo, quando surgiu a ideia de abrir a Arte Piso Conceito, a Arte Piso Conceito ela veio para ser um plus a mais no grupo, né? Então a gente entrou num segmento que ela não atuava, que é essa parte dos porcelanatos, revestimentos, enfim. E eu me deparei com um mercado que precisava bater atrás de construtoras, clientes, arquitetos, profissionais, designers,
engenheiros e tal, e eu estava com a empresa aberta, e vi que eu precisava realmente ir para o mercado, trabalhar essa minha veia comercial, por assim dizer. As pessoas chegavam para mim dizendo que eu era muito comunicativo, que eu precisava ir. E é mesmo, viu? E eu confesso para você que inicialmente eu relutei para ir, tá? Porque eu tinha tido essa questão, como eu falei, do corretor de imóvel, mas depois eu acuei de novo para o setor administrativo. A minha esposa veio perguntar o que é que ia fazer, eu disse para ela que ela tinha um perfil muito bom financeiro, que é uma pessoa muito boa de números, de controle, e ficou esse vácuo na empresa, né, da parte comercial. E aí foi quando, de um tempo, eu vesti a blusa do comercial e parti para cima. Então hoje eu me considero, as pessoas brincam, mas eu fico dizendo, o que é que você faz da vida? Eu digo hoje que eu sou um vendedor de piso, tá? Eu passo 24 horas prospectando o mercado, tendo contato, pensando como é que eu faço para poder ganhar mais resultado dentro da empresa na parte comercial. E me ajudou muito essa trajetória desde a época da indústria ainda, porque apesar de não ter trabalhado na indústria na parte comercial, eu fazia algumas visitas a clientes importantes da empresa por ser filho do dono. Sim. Então, em algumas viagens, alguns representantes, alguns clientes muito importantes, eu ia com meu pai fazer algumas viagens para poder apresentar para o mercado, mas nunca nessa questão comercial, né? Quando veio essa ida para o mercado para trabalhar, veio a via comercial e aí agora, na minha opinião, ela meio que explodiu, né? Então eu estou focado 100% nessa questão comercial dentro da empresa. Ele conheci por causa disso, né? É verdade. Então, Sá, você se considera que está no canto certo hoje, na sua profissão? Eu estou no canto certo. Cadu, tô. Por incrível que pareça, é muito engraçado porque, como eu disse, na época, eu não achava que seria o ideal para mim. Eu não achava que seria, porque eu gosto muito de mesa, de ar-condicionado, de desafio, de número, de controle. Mas essa ida para o setor comercial, para mim, foi uma grata surpresa. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz no que eu estou fazendo, já de uns anos para cá. Tenho conhecido pessoas incríveis. O que é o mais legal do comercial da empresa, quando você praticamente diariamente ou semanalmente você conhece um cliente novo, um arquiteto novo, um mestre de obra novo, um engenheiro novo e por aí vai, é você conhecer pessoas. E hoje, toda semana, praticamente, eu consigo adicionar um contato novo no meu telefone celular. Por quê? Porque você vai conhecendo, são novos projetos, novas casas, novos apartamentos, novos comércios. E a gente sempre vai conhecendo gente. Eu estou extremamente realizado. As pessoas próximas de mim têm dito o quanto que eu tenho mais agitado. Sente a energia. Sente a energia de sair, de conhecer gente, de conversar, logicamente, conhecendo gente, inicialmente na questão comercial. E depois tentando, conhecendo já pessoas para começar uma certa amizade. Hoje eu já tenho pessoas que eu posso dizer que são minhas amigas, que eu já conheci pós-Arte Piso no intervalo de 5 anos. Muito bom, muito bom. Diante da crescente concorrência, sabe, no mercado de revestimentos especiais, que é o seu ramo, você acabou de falar que se considera um vendedor de pisos. É verdade. Como você e a sua equipe têm abordado a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços para manterem a liderança do mercado? O que acontece, né? O Dr. Paulo, ele tem um DNA muito forte que eu aprendi com ele, achei muito interessante, que são os parceiros. Assim, empresarialmente, a gente acha que não, mas empresarialmente, eu tenho uma ideia que eu faço uma subdivisão entre o cliente número 1, que é o meu cliente consumidor final, tá? Então, você foi meu cliente, é meu cliente número 1, e eu considero o fornecedor da empresa o cliente número 2, tá? Por quê? Como nós somos comércio, se você não tem uma indústria, um fornecedor forte, de qualidade, de nome, de responsabilidade, de ética, você não consegue ofertar para o seu consumidor final um produto de qualidade. Então, um dos DNAs da Arte Piso, vindo do Dr. Paulo, é que nós não somos uma loja que nós temos um produto que tem vários fornecedores para poder entregar para a Arte Piso o mesmo produto. A gente basicamente escolhe um fornecedor, pega na mão desse fornecedor e vai embora. Então, nesses 40 anos que o Dr. Paulo tem, se você perguntar para ele, acredito eu, que o fornecedor dele de piso vinílico ainda é o mesmo desde então. Por quê? Porque
Quando você faz uma parceria com um fornecedor de nome, um fornecedor forte, um fornecedor que chega junto com você, fica mais fácil você entregar um produto de qualidade para o seu cliente. Então, esse DNA da Arte Piso, a gente trouxe para a Arte Piso Conceito. Ok. Né? O que é? Os nossos parceiros que nós temos, eu tenho um parceiro por segmento para entregar para o meu consumidor final. Facilita a nossa vida. Em termos de espaço de loja, em termos de estoque, em termos de resposta, em termos de importância que você tem para com o seu fornecedor. Então, essa questão empresarial, a nossa empresa, ela nasce dessa forma. Tá? A Arte Piso Conceito, ela nasce com poucos fornecedores, mas muito fortes, os melhores fornecedores. Isso implica em que os fornecedores também nos tratarem de forma para poder nos apresentarem as melhores oportunidades, os melhores produtos, para a gente sempre estar trazendo inovação para o mercado. Então hoje os porcelanatos, por exemplo, a gente tem um leque de porcelanatos enormes, porcelanatos que vão de 7 mil por 7,5 a 1,60 por 3,20 de grandes formatos, né? Porcelanatos técnicos, porcelanatos que você pode usar em qualquer tipo de área. Então essas inovações do mercado, a gente sempre é pioneiro. Por quê? Porque a gente agarra o fornecedor, traz próximo dentro de casa, a gente consegue apresentar isso para o nosso setor comercial para ofertar para o mercado. Então constantemente a gente está com novidades, tanto de porcelanato, esquadrias em PVC. as esquadrias de PVC, que é uma coisa fantástica, que no estado do Ceará não é muito conhecida, né? Que vê o reboque do steel framing, né, que quando o Carlos Júnior quis trazer o steel frame para o Ceará, ele falou, olha, precisamos também trabalhar com as esquadrias de PVC. Então, tudo isso a gente sempre tenta organizar, e isso com o fornecedor. O fornecedor que você falou aí da esquadria de PVC é o único fornecedor que a gente tem na loja, entendeu? Então, a gente sempre tenta trazer fornecedor, o mercado existe para todos, Cadu. Na minha opinião, o mercado você não cria, o mercado está lá. O problema é que, às vezes, a gente se preocupa muito do mercado, mas esquece quem te dá o suporte para te oferecer o que presta no mercado. Né? Se você não tem essa, você como comerciante, o mercado está aí, todo mundo compra piso, todo mundo compra revestimento, então tem muita coisa no mercado. Agora você ofertar um produto de qualidade, para mim é o X da questão no meu segmento. Entendi perfeitamente. Vamos agora, sabe? Que depois eu quero falar de algum dos fornecedores, tá? Que são parceiros muito próximos. Pode falar logo, fica à vontade. Não, fica à vontade, a gente está aqui no bate-papo. Não posso falar de todos, porque também, enfim, mas queria deixar aqui fica à vontade. Queria deixar aqui um agradecimento especial ao grupo do Grupo Eliane, que é o grupo Decortais, Moonhall, que é uma multinacional, que é o nosso principal fornecedor dos porcelanatos, nos dá um suporte imenso, que realmente eles chegam junto para com a empresa, e queria deixar um agradecimento especial a eles também. Excelente. Vamos botar eles aqui daqui uns dias, ó. Quem sabe? Maravilha. Sávio, nesse sentido da qualidade, dos parceiros, da inovação que você falou, como é que a Arte Piso Conceito e o Grupo Arte Piso têm utilizado a tecnologia e as plataformas digitais para expandir a sua presença e alcançar novos clientes? Especialmente considerando as mudanças no comportamento do consumidor e no mercado pós-pandemia, né? Nós tivemos aí a pandemia, tudo virtualizou, muita coisa, na verdade, virtualizou. Como é que vocês estão utilizando as redes sociais, plataformas digitais, etc., para crescer? Realmente a pandemia, a gente já trabalhava com a Arte Piso, na época da pandemia, foi um momento muito desafiador. Né? No primeiro momento, o mercado, como todo e qualquer parte da economia, ela parou, mas depois da primeira parte da pandemia, teve um crescimento de mercado assim absurdo, vertiginoso mesmo. Foi uma coisa que ninguém estava esperando. Então você via produtos, na parte de material de construção, por exemplo, você escutava concorrência e tal, e a gente também, lógico, de não ter material, era todo mundo precisando de mercadoria, precisando de piso, e você às vezes não tinha na loja, você tinha um mercado e você não tinha o produto. Então foi um momento de crescimento, inflação, né? Então pisos que eram vendidos a R$10, em 6 meses foram para quase 20, né? Então, a depender do modelo, de alguns materiais, alguns itens duplicados de preço, não só no piso, na construção civil como um todo. Né? Então foi um momento desafiador. Nesse momento, as ferramentas de consultas digitais, WhatsApp, Telegram, eles começaram a ficar muito fortes para partes de pedidos, né? Então a gente teve que se adaptar ali rapidamente, de você ter as pessoas prontas o tempo todo para estar respondendo orçamentos, prazo, forma, tipo. Então você começou. Isso também traz um certo problema, porque
o nosso material que a gente vende na empresa, especificamente Arte Piso, são produtos que você precisa de muita coisa técnica para você explicar para o cliente, você dizer, e não só aquela venda do produto pelo WhatsApp, eu quero isso, o atendimento presencial é importante. É extremamente importante. Não é à toa que agora nós estamos fazendo uma ampliação da loja para o atendimento presencial. A gente sabe que existe uma realidade hoje desse marketplace, né, da venda e tal, mas no meu caso da Arte Piso conceito em si, eu acredito que seja uma onda que ela não vai chegar a 100% ser um atendimento virtual, como você vê alguns atendimentos hoje em dia, não tem como. O piso é uma coisa muito específica, né? A técnica do piso é uma coisa muito específica. Já nessa questão das redes sociais, a gente trabalha com toda empresa, né, todas as suas frentes, né, de Instagram e tal, mas a gente preza muito também por projetos executados com o nosso material. Em que sentido? A gente sempre tenta mostrar para um consumidor novo como que a casa dele poderá ficar de acordo com o produto que ele escolher. Casa, um apartamento, comércio, uma farmácia, uma padaria, uma churrascaria, que a gente tem esse segmento, né? Os arquitetos atendem. Então a gente sempre tenta demonstrar para o consumidor, né? Porque o mais importante é ele visualizar como a sua obra vai ficar e ele tentar fazer de uma forma que fique conforme ele sonhou. Então, para isso, a gente sempre tenta demonstrar para ele. Então, as nossas redes sociais, elas funcionam como uma vitrine do que é a empresa, né? Uma vitrine do que a gente tenta passar para o cliente, de como ele precisa que o produto dele final, que ele sonhou há 3 anos, 4 anos, quando ele resolveu fazer uma casa, quando ele resolveu fazer uma reforma do apartamento, quando ele resolveu fazer o comércio dele, e tenta demonstrar isso com as nossas redes sociais, né? Entendeu? Não é só uma questão da ferramenta comercial, a gente usa como um instrumento de meio e não como instrumento fim. Excelente, excelente. E sabe, no cenário competitivo atual, né, do mercado, quais estratégias você acredita que são essenciais para uma empresa se destacar e crescer de forma sustentável? O que você acha, o que é que você acredita que a empresa tem que fazer para ter esse crescimento sustentável? E outra pergunta também, aproveitando, a Arte Piso desenvolve algum serviço na área social? O que a Arte Piso faz para, como você falou, que você tem muito a agradecer, o que a Arte Piso faz como agradecimento a Deus, a Nossa Senhora, a sociedade, servindo a sociedade? O que a Arte Piso faz? Pegando logo essa sua última pergunta, o Dr. Paulo, que a gente já falou, ele foi uma pessoa que sempre atuou muito nesse setor, né? Ele vem de obras sociais muito importantes, né? Então ele sempre tenta fazer isso. Ele vem desde a época de um projeto social chamado Casa da Criança, tá? Então a Casa da Criança era uma ONG que ajudava algumas instituições locais a você fazer ambientes, né, projetado por arquitetos, né, conseguindo doação de material, né? Então o próprio Peter Pan, que a gente falou mais cedo, foi um caso que a Casa da Criança atuou. Tiveram outros locais, como o KVV também, que é uma instituição muito conhecida também, que a Casa da Criança atuou, e entre outras que ele atua. O Dr. Paulo realmente ele é muito próximo nisso, ele sempre gostou. Então, como ele tem a cara da Arte Piso, em vários projetos sociais, você encontra o nome tanto do Dr. Paulo como da Arte Piso, né? Então, tenta fazer muito isso, desde a época da pandemia, também com ajudas, cestas básicas, por exemplo. Eles fazem um projeto tão simples e tão bonitinho lá na loja. Existe um projeto lá que cada funcionário que faz a doação de um vale-refeição gera uma cesta básica para a comunidade, e a Arte Piso chega junto com outra cesta básica para a mesma comunidade. Então, são coisas pequenas que vão sendo feitas no dia a dia. Sim. Né? E eficientes. E fora isso também algumas coisas pontuais, né? Um caso agora recente, um dos funcionários da empresa teve a casa, pegou fogo, né? Um problema lá, não sei se não me engano, alguma coisa elétrica. Era um funcionário da Arte Piso. Então, na mesma hora, a empresa se mobilizou. Com pouquíssimos dias, o cara já estava com a outra casa alugada, toda montada para ele, com roupa, eletrodoméstico, uma coisa. Então, a gente leva isso como realmente uma coisa da empresa, e ao mesmo tempo não divulga-se muito. A verdade é que a gente também não divulga muito. O importante é a ação. O importante é a ação, né? Porque Deus fala que o que o braço direito faz, o esquerdo não precisa saber. Vamos fazer o bem que a gente colhe o bem.
Verdade. E com relação a essa parte da sustentabilidade, você falou aí do steel frame, enfim, o que a Arte Piso busca fazer nesse sentido, e também, Sávio, sobre a questão do network. Você falou agora há pouco que vai para Curitiba, Isso. Um evento de network e tal, e como é que você vê esse network para o crescimento da Arte Piso, conceito e do grupo Arte Piso, e como você utiliza seus contatos para conquistar novas oportunidades de negócios? Essa questão da sustentabilidade, Cadu, é uma coisa meio paradoxal nesse ramo. Eu sou muito sincero com você, porque é um ramo de construção, né? Então, a indústria que eu mais atuo, que é a indústria de cerâmica, é uma indústria que precisa de jazidas, precisa de cargas minerais, tá? Mas a gente, quando nós estamos falando desses fornecedores que eu falei mais cedo, a gente sempre tenta atuar com fornecedores responsáveis. Um excelente exemplo disso é o fornecedor que a gente trabalha com a Santa Luzia. Santa Luzia é da indústria de rodapé, que ela usa 100% dos materiais delas. Estou lhe dizendo, 100% materiais delas reciclados, sem rodapés. Né? Ela tem um trabalho belíssimo a nível nacional, ela sai recolhendo isopor no Brasil inteiro, leva para a indústria, faz a reciclagem do material. Falando muito rapidamente, existem outras coisas, mas basicamente isso. O próprio grupo Moonhawk, que eu falei, que é do grupo da Cortaz Eliane, é um grupo também que ele sempre tem trabalhos sustentáveis, mas a gente tem que dizer também que mesmo dentro de todo esse trabalho existe, de qualquer maneira, a construção civil é uma indústria que faz. E fora isso, alguns outros produtos que a gente sabe, como a questão de louça e metal, que a gente trabalha com fornecedor, que ele está sempre dentro de um conceito da questão da água, por exemplo, né? Então, do desperdício de água, né? Então, a gente tenta alocar para a gente, da parte de construção sustentável, por exemplo, das coisas que seria belíssimo se o Brasil realmente começasse a usar essa questão do steel frame, que é uma construção muito mais limpa, ela gera poucos resíduos sólidos, extremamente pouco, leve, resíduo sólido muito pouco, né? Atinge a natureza de uma forma muito mais suave do que o sistema tradicional. É verdade. Né? E isso sim seria um avanço para a sociedade como um todo das construções que pudesse trabalhar dessa forma. Né? Da parte do steel frame é uma coisa belíssima, que sim, isso faria muita diferença dentro do segmento de construção civil. E o network, você é muito bom nisso. Eu sei que você é muito bom. Como é que você utiliza seus contatos para poder crescer? Essa palavra network é engraçada, que eu uso muito lá em casa e muito na empresa. Então, você está indo ali fazer um network e tal. Minha esposa ri muito. Depois que eu entrei nesse segmento mesmo, de atendimento dos profissionais, não existe como você não estar fora de casa, conhecendo novas pessoas, precisando você estar indo para novos ambientes, para conhecer mais pessoas, para trazer mais negócio para você. Logicamente, isso não pode ser uma regra de você estar sempre em ambientes novos somente por esse objetivo. Sim, claro. Mas quando você vai para um evento, quando você vai para uma feira, quando você vai para uma viagem, como eu falei que eu vou agora, que você conhece mais pessoas, isso lhe traz realmente possibilidades de profissionais de mercado. Eu ainda vou lhe dizer mais, Cadu. Eu, como gestor comercial, como eu estou agora, para mim isso é infinitamente mais importante, mais atuante do que essa questão de rede social. Tá? Então, para mim, hoje, uma postagem interessante, tem que ter, mas eu acho que esse contato do dia a dia, de você conhecer, de você fazer, para mim, no meu negócio, fez toda a diferença. Eu brinco com os amigos que quando eu resolvi fazer uma primeira viagem comercial, foi justamente a mudança de chave para mim. Sim. Quando eu fiz uma viagem com um conjunto de profissionais, com um conjunto de lojistas, fiz uma viagem para fora do Ceará, para São Paulo, e para mim foi toda a diferença. Então, isso para mim, sim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho importante, é um trabalho que você está fazendo lá, mas esse é um trabalho essencial, do qual você traz uma pessoa para dentro de casa, ou profissional, ou consumidor final, mas você tem que ter a responsabilidade também de entregar um trabalho de qualidade. Você captar cliente, captar profissional dentro do meu segmento, você sabe mais ou menos onde a coruja dorme, você sabe aonde você deve ir, aonde você deve deixar de ir, aonde você tem que atacar ou deixar de atacar. Porém, depois que ele está dentro de casa, se você não presta um serviço que ele espera, é só uma venda, né? É só um contato. Então, eu sou muito feliz que muitas pessoas, muitos profissionais que vêm trabalhar comigo, depois retornam, ficam como os profissionais recorrentes, parceiros que a gente pega na mão, que chega junto, que ajuda, porque fazer uma venda,
eu posso dizer para você, não é tão difícil. Você faz uma venda, você vai lá e faz. Agora, você manter a venda é que é isso. Então, para mim, o pós-venda dentro do meu segmento, ele é tão importante como a venda. Porque é o pós-venda que faz o meu cliente voltar quando ele está com um projeto novo, ou os profissionais que trabalharam com esse cliente, ver o atendimento que a gente prestou para ele e sabe que nós somos responsáveis, prometemos o que podemos cumprir. Deixo de fazer venda em alguns momentos porque eu percebo que eu teria que prometer alguma coisa que eu poderia cumprir, mas quando tem um sim no meio, eu digo para ele, olha, não vou te prometer isso porque eu acho que não pode ser que não dê certo, só vou te prometer quando eu tiver certeza. Na segurança. Na segurança. E esse network, para mim, é muito importante. E o mais engraçado, justamente como eu te disse, esse network está me trazendo muita coisa boa, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, tem alguns profissionais que eu conheço no mercado que eu convidaria para um jantar na minha casa hoje. Passam a ser seus amigos. Passam a ser meus amigos, sem sombra de dúvida. E eles vão saber de quem que eu estou falando. Maravilha, excelente. Agora, Sávio, a gente vai entrar num quadro que é o quadro Pode ou Não Pode? Eu vou lhe perguntar, Sávio, pode ou não pode? Porque a turma lá me pergunta, os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o nosso pod, Cadu, eles me perguntam, pode ou não pode, Cadu? Respostas rápidas? Rápidas. E eu vou lhe perguntar aqui, pode ou não pode, sabe? Tá certo? Pode ou não pode empresas ter vários familiares trabalhando juntos, em colaboração verdadeira e contínua? Com certeza pode. Se não pudesse, eu estava no canto errado. Pode muito. E deve, né? Deve. Maravilha. Pode ou não pode uma empresa de tradição familiar adaptar suas práticas para um modelo de gestão mais moderno e inovador? Pode e deve, lógico. Acho que a empresa familiar, ela também tem um DNA familiar, porque você está dentro do seu seio e você pega os ensinamentos, paciências, é tão bom você poder usar isso, porque às vezes as pessoas acham que não. Eu, como experiência, eu digo, você tende a ter muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais reflexão para uma decisão quando você está tratando com um ente familiar seu. Sim. Você tende a ter um olhar diferente. Pode e deve. Pode e deve. Sávio, pode ou não pode o empreendedor sacrificar momentos importantes com a família para alcançar sucesso profissional? Cadu, é uma pergunta capciosa, mas eu também vou dizer para você que pode. Com certeza pode, porque nós que somos empresários sabemos o quanto é difícil, a gente precisa se doar, a gente precisa fazer. Eu faço isso com certa frequência. Pode, não pode ser sempre, mas sim, pode também. Ok. Pode ou não pode, sabe, um empresário utilizar sua fé como um diferencial na gestão da empresa e no relacionamento com seus colaboradores? Eita, Cadu, essa daí eu acho que a sua fé tem que ser para você, tá? Então eu acho que nessa questão da empresa em si, eu, pelo menos Sávio, eu tento não vincular. Cada um tem a sua, eu tento não vincular. Eu acho que essa daí pode mais ou menos. Ok, boa. Entendi. Pode ou não pode um empresário se envolver ativamente na política? Cadu, essa é a pergunta do milhão, né, amigo? A gente está vivendo um momento muito maluco e eu tenho meus pensamentos políticos, eu tenho minhas ideias políticas, mas eu digo para você que já de muitos anos para cá eu tenho guardado só para mim. Eu não sou nenhum artista, eu não sou nenhum intelectual, eu nunca fui político, não tenho nenhuma pretensão, não quero. Gosto de política, eu acho que a política é extremamente importante para um país. Eu acho que a pessoa que diz que não entende ou que não gosta, ela está perdendo muita coisa interessante na vida. Acho que a política é uma coisa importante para um país. Eu tenho minhas convicções, mas infelizmente eu digo para você que eu evito dizer qual é a minha opinião de forma aberta numa rede social ou no canto, porque eu sei que hoje em dia a gente pode trazer um problema para si. Então, em virtude do radicalismo que existe. Em virtude do radicalismo que existe total. Pessoas próximas de mim, amigos, familiares, sabem meu posicionamento político, eu não sou um radical, mas a gente tenta fazer essa barreira totalmente, criar uma barreira para não deixar isso transparecer por uma questão comercial. Tá? Infelizmente, tem pessoas que deixam de fazer alguma coisa sabendo qual é o posicionamento político da outra.
Então, eu acho que essa questão política é uma questão muito delicada, que eu digo para você, eu gosto, eu leio, eu posso dizer um pouco que entendo, mas eu não externo isso para as outras pessoas, porque eu sei que pode me prejudicar em algum momento. Ok. Sávio, pode ou não pode familiares seus se envolverem ativamente na política? Rapaz, vai poder, né? Vai ter um momento que alguém vai querer. Eu não tenho nenhum familiar que até então tinha. Uma tia minha agora se lançou a candidata a vereadora, a tia Olga. Aqui em Fortaleza. E eu apoiei, eu acho que ela é uma pessoa que vai fazer a diferença. São pessoas como ela que precisam, tá? Eu não quero para mim, disse para ela isso, parabenizei, até pela coragem dela, que eu acho que ela não precisava, entre aspas, mesmo desafio na vida dela, ela já tem um nome muito respeitoso na cidade, muito respeitado, desculpa. Mas pode, né? Eu acho que a política, o problema do Brasil é isso, a demonização da política hoje, ela chegou a um nível que quem tá querendo ir, todo mundo já pensa alguma coisa. Eu acho que não, eu acho que pode sim, e quem tem coragem deve. Não quero isso para mim, não é meu perfil. Mas eu acho não, tenho certeza que pode. Excelente. Pode ou não pode uma empresa assumir uma posição pública sobre temas relevantes como sustentabilidade, responsabilidade social em um mercado altamente competitivo? Dar a sua contribuição para a sociedade? Eu acho que pode, acho não. Digo que pode em temas para melhorar a sociedade, melhorar o mundo. Eu acho que as empresas devem sim falar, agir para esse tipo de coisa. Assuntos importantes para a sociedade como um todo, né? Desigualdade social, sustentabilidade, nesses temas que não tem quem diga que seja ao contrário, eu acho que a empresa não só pode como deve. Questões políticas é que eu acho que as empresas não deveriam entrar em alguns segmentos como algumas empresas fazem. Essa é a sua visão. Essa é a minha visão. Respeito quem não concorde, mas essa é a minha visão. Ok. Sávio, para concluir esse nosso episódio de hoje, aqui no Pod Cadu, a gente quer saber de você, com essa sua trajetória maravilhosa, os desafios superados, as conquistas alcançadas. Graças a Deus, Nossa Senhora é uma família abençoada, a equipe de trabalho maravilhosa, a família dentro também do empreendimento. Eu quero saber de você quais mensagens de esperança e motivação você apresenta para as pessoas que nos acompanham, especialmente para aqueles que estão enfrentando dificuldades em suas jornadas empresariais e pessoais. Quais mensagens você apresenta para essas pessoas? Para todos nós. Eita, Cadu. Bom, seguinte, eu acho que dificuldade empresarial todo mundo passa, eu já passei algumas. Não vou dizer para você que hoje seja um momento fácil. Hoje não é um momento fácil no segmento que eu atuo, concorrência muito grande, essa questão, como é que eu posso dizer? O mercado que a gente atua do comércio, ele não é um mercado fácil, a gente sabe, é um momento difícil, é um momento de incerteza na economia, é um momento que a gente especula como que vai estar a inflação do Brasil daqui a uns anos, se vai estar bom, se vai estar ruim, se a economia vai estar mais aberta, menos aberta, se vai ser uma economia mais estatal, menos estatal. Então, eu acho que o empresário brasileiro, ele realmente é um guerreiro. Tá? Ele é um guerreiro. Eu morei nos Estados Unidos em 1997 como estudante estrangeiro, 97, 98, tá? E eu era moleque, mas eu lembro de muitas coisas que eu via como talvez seja fácil trabalhar, você ter uma empresa fácil, entre aspas, em países mais sólidos economicamente, né? Então, recentemente, quando eu voltei agora dos Estados Unidos, eu fiz uma viagem para lá e eu vi que o americano não está entendendo por que uma lata de Coca-Cola custava $1 e hoje ele custa $1,20. Ele não está acostumado a trabalhar com inflação. Sim. Eu sou uma pessoa que, quando eu já comecei a trabalhar, realmente nós já não tínhamos inflação no mercado. Mas a gente vem de um período muito confuso, né, de um tempo para cá, de você ter esses desafios, não só da sua concorrência. O problema do empresário brasileiro não são os desafios que a gente tem poder de decisão, poder de fazer, de acontecer. São justamente as forças externas que a gente não consegue
resolver como inflação, economia, crescimento, apagão, decisões da administração pública, exatamente. Não entrando no mérito da questão, quem está certo ou quem está errado. Sim, mas o empresariado automaticamente, a gente sabe, estoura uma guerra dessa na Ucrânia, automaticamente você tem um problema aqui no Brasil, na cadeia produtiva de piso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não precisa entrar no mérito da questão, mas todo mundo hoje é muito ligado. Então os nossos desafios são muito fortes. Mas o mais importante é ter foco. Foco da parte, quando a gente começou nesse segmento, o nosso segredo é foco. Então, constantemente eu sou procurado por outros segmentos, de outros fornecedores que chegam na loja querendo me apresentar produtos totalmente avessos ao que eu uso hoje. Eu falei, gente, não estou no momento, eu quero fazer. Então, eu acho que o empresário que tem algum problema hoje de dificuldade, a minha visão hoje é de foco. Foque no que você faz, foque no trabalho com responsabilidade, foco no resultado. A partir do momento que você cria meta, e você não só cria a meta, mas você consegue, sou uma pessoa assim, você cria a sua meta, mas se você não tem nenhuma atitude para você chegar na sua meta, você simplesmente está desenhando um sonho na ponta que você não sabe como vai chegar lá. Então, não só criar meta, hoje em dia você fala muito de meta para lá, números, mas faça a meta, mas você tem que escrever como que você vai atingir a sua meta. Não sou esse robô que fica querendo falar hoje em dia, vamos fazer isso de uma forma não, tem que chegar e saber como você vai fazer a sua caminhada. Se você não souber como fazer a sua caminhada com foco, você não vai chegar a lugar nenhum. Excelente, excelente. Portanto, tenhamos foco, viu? Tenhamos foco, tenhamos ação, né? Porque a palavra oração, inclusive, é orar com ação. Orar, ação. Então, só orar é importante, mas não é o suficiente. Exatamente. Então, tem que orar e tem que agir. Quando você pede para Deus, alguma coisa, mas se você não for um instrumento dele, você não consegue alcançar graça. Exato. É um bom ensinamento da igreja pra gente, né? Então, a oração foi um excelente exemplo. Orar sempre é importante, mas se você não agir, Deus, me faça ser uma pessoa melhor. Instrumento de vossa paz. Porém, se você não for o primeiro a tentar ser uma pessoa melhor, ele não vai fazer sozinho. Exato. Ele vai lhe mostrar o caminho e você tem que seguir esses traços. Então isso daí é um ensinamento não só para a vida espiritual, mas para a vida profissional, é muito importante. Exato. Né? A gente tem que usar isso na vida empresarial. Para a nossa caminhada de vida. Para qualquer área. Familiar, empresarial, de fé, de ajuda ao terceiro, qualquer coisa que você... Se você não tiver você souber qual é o caminho que você vai trilhar, realmente você não vai chegar lá nunca. Você vai sempre estar andando em círculos. Boa, Saco. Boa, meu irmão. Maravilha, estamos aqui concluindo mais um episódio do Pode, Cadu? Pode ou não pode? E aqui o Sábio respondeu a gente com muita clareza, com muita maestria, e eu quero agradecer a você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, através também do programa Expresso de Luzes, lá na FM Expresso e também na FM Cidade de Ipu, e nas plataformas também de streams. A gente agradece de coração. Vamos encerrando aqui, concluindo mais um Pode, Cadu? Pode ou não pode? E você sempre vai me perguntar, pode ou não pode? E é com muita alegria no coração que a gente conclui esse episódio com o grande Sávio Pita, que nos apresentou aqui a sua vida, o empreendimento que ele conduz junto com a família, junto com os colaboradores, junto com parceiros, amigos, um exemplo de sucesso, e que nós vamos aqui aprendendo com ele e com os convidados que a gente traz. Tá bom? Então agradeço, pessoal, de coração a cada um de vocês e lembremos que a gratidão a Deus e a Nossa Senhora é sempre importante, porque eles nos guiam e nos abençoam em nossa caminhada. Com as luzes divinas, tudo é maravilhoso. Amém. Conto com vocês nos próximos episódios e beijo no coração.